Queridos, então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8 e versículo 5, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse que aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Queridos, eu quero pensar com vocês, compartilhando essa palavra juntos, e dizer a vocês que esse texto ele é muito interessante, muito icônico, porque Jesus, como desde o início ele diz: eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus. E esse homem, ele era gentio, ele era um romano, ele não estava incluído na promessa. Mas Jesus o atende e para surpresa, se é que podemos dizer isso, eu quero colocar aspas aqui, para surpresa de Jesus, aquele homem, ele lançou uma palavra: olha, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Jesus diz: olha, não encontrei em Israel fé como deste homem. Às vezes nós somos surpreendidos, ou Deus nos surpreende, ou situações nos surpreendem. E no momento das dificuldades é que a verdadeira fé se manifesta. Aquele homem entendia de autoridade e ele reconhecia em Jesus alguém que possuía a autoridade. Mesmo que ele não entendesse as promessas bíblicas, mesmo que ele não compreendesse quem era Jesus de verdade, as promessas de Deus para o seu povo, mas aquele homem entendia o que era a autoridade e ele sabia que se Jesus falasse algo, aquele seu servo seria curado. Dito isso, irmãos, eu quero te dizer uma coisa hoje: não estás aflito, porque a sua situação, o seu problema, ele não é grande demais para o Deus que você serve. Jesus não precisou entrar na casa daquele homem para curar o seu servo. Às vezes nós somos levados a situações de materiais. Então, às vezes nós ficamos muito impressionados quando uma pessoa coloca a mão sobre nós, ou de repente, quando pegamos em um objeto e tentamos de alguma forma materializar aquela fé. Porém, irmãos, Jesus, ele só precisou dizer uma palavra. Aquele homem que ouviu a palavra, foi apenas aquele centurião que ouviu a palavra. A pessoa que foi curada sequer ouviu a palavra. Mas o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque quando você fala algo, quando você declara algo no nome de Jesus,
você não declara apenas nesse mundo em que você vive, não apenas para as pessoas que estão à sua volta, mas você faz uso de uma ferramenta, de um instrumento que é o nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que ela reina e que ela é reconhecida no universo, seja físico ou espiritual. Talvez o nome de Jesus seja conhecido muito mais no reino espiritual do que no reino físico. Que muitas pessoas dizem, eu não conheço, eu não entendo isso. Porém, a palavra do Senhor, ela se manifesta, ela é dita de forma material, ali diante daquele homem, ela é ouvida por todos aqueles que estão à sua volta, mas ela também é entendida no reino espiritual, e o milagre ocorre lá na casa daquele centurião. Jesus não estava lá, o centurião que intercedeu não estava lá. Lá na sua casa estava apenas aquele servo enfermo. Mas o milagre aconteceu. O que houve aqui? A fé. O firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Oh, meu irmão, se nós precisamos exercitar nesses dias de turbulências, de incerteza e de preocupações, é exercitar a nossa fé. É crer na palavra que você sempre pregou, igreja do Senhor. Você precisa crer na palavra que você professa todos os dias. É a hora agora de acontecer um milagre. O milagre não é quando você diz que acredita, mas sim quando você coloca a sua fé em ação. É nesse momento que a sua fé ela torna-se real, ela torna-se palpável. Nós só vemos, a fé nós não conseguimos ver, eu tenho fé, mas isso fica muito vazio, parece vazio. Mas quando o Senhor determina aquela palavra, Ele diz, olha, para aquele homem vai e seja conforme a tua palavra. Do jeito que você está crendo vai acontecer. O milagre automaticamente se manifesta na casa do centurião. O servo do centurião é curado. Aí a fé, ela sai daquilo que era teórico, daquilo que era invisível, e ela torna-se visível na vida daquela pessoa. Agora, você passou muito tempo na casa do Senhor e você não teve a oportunidade de ver algum milagre acontecendo na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não é para nos entreter, ela é para quando nós precisamos. A palavra do Senhor, ela não é para nós brincarmos com ela, mas quando a gente precisa dela. E quando precisamos dessa palavra, ela se manifesta, ela torna-se real. Jesus só multiplicou pão quando foi necessário multiplicar pão. Lembre-se, lá no deserto, Jesus estava com fome, havia 40 dias em jejum. Ele estava com fome. Mas ele não transforma pedra em pão, porque ali não era necessário transformar pedra em pão. Jesus, mesmo encerrando o seu jejum ali, ele com certeza voltaria até o local onde ele deveria ir, a casa onde ele deveria estar, e lá ele faria a sua refeição. Mas o Senhor, entendendo o sacrifício que Jesus havia feito ali, aquele jejum tinha terminado, o Senhor envia que os seus anjos o sirvam. Quando Jesus está diante da multidão que não tinha pão para comer, Jesus olha e diz, esse povo precisa comer. E o Senhor multiplica ali pães e peixes para alimentar aquela multidão de 5 mil pessoas aproximadamente. O mesmo Deus que alimentou aquela multidão no deserto durante 40 anos, todos os dias enviando maná. Essa palavra é para que você tenha a sua fé fortalecida. Essa palavra é para que você se anime. Nada do que está acontecendo aqui, praga alguma chegará à tua tenda, se você estiver no Senhor. E se de por acaso alguma coisa acontecer de ruim na sua vida, lembre-se que mesmo nas situações ruins, o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, em nome de Jesus,
creia verdadeiramente no Deus que você serve. Acredite no Deus que você serve e continue adorando, proclamando, exaltando o nome desse Deus. O mesmo Deus, o mesmo Senhor que curou aquele homem, é o mesmo Deus que cura, que restaura hoje, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.